Mais de 150 mortos nas celebrações do Halloween em Seul, causas do pânico que levou ao esmagamento ainda são desconhecidas. Rússia suspende acordo de exportações de cereais ucranianos e acusa Kiev de ato terrorista por alegado ataque contra a frota russa no Mar Negro. 2 carros armadilhados explodem em Mogadíscio. Autoridades da Somália dizem que há vários mortos. Manifestações em França, Alemanha e Itália para lembrar as mulheres iranianas e contra a repressão do governo de Teherão. Subiu para 151 o balanço de mortes por esmagamento nas celebrações do Halloween em Seul, a capital sul-coreana. Mas este número pode rapidamente aumentar, uma vez que registram-se ainda vários feridos em estado muito crítico. As autoridades locais dizem que se contam 19 cidadãos estrangeiros entre as vítimas mortais. Tudo aconteceu no bairro de Itaewon, junto ao Hotel Hamilton, onde se tinham concentrado dezenas de milhares de jovens. Não se sabe ainda o que desencadeou o movimento de pânico que viria a precipitar a multidão para uma rua estreita que impossibilitava qualquer fuga. O presidente sul-coreano já declarou o luto nacional e anunciou que a prioridade absoluta do governo agora é dar assistência aos feridos e aos familiares das vítimas. A Rússia suspendeu o acordo de exportação de cereais da Ucrânia que já permitiu o transporte para fora do país de 9 milhões de toneladas de cereais e fez descer o preço dos alimentos no mercado mundial. O Kremlin anunciou a decisão depois de um alegado ataque com drones perpetrado pelas forças ucranianas contra navios da frota do Mar Negro e navios civis envolvidos na segurança dos corredores de cereais. O porta-voz do Ministério Russo da Defesa, Igor Konashenkov, classificou o ataque como um ato terrorista e afirmou que a preparação e o treino do pessoal militar do 73º Centro Especial Ucraniano de Operações Marítimas foram realizados sob a orientação de especialistas britânicos baseados na cidade de Ochakiv, na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia. Moscou acusou ainda Londres de participar no planeamento, no apoio e na execução do ataque que ocorreu no Mar Báltico no dia 26 de setembro, com o intuito de danificar os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Acusações que foram já repudiadas pelo governo do Reino Unido. O Ministério Britânico da Defesa denunciou este sábado as falsas alegações da Rússia. Numa declaração na rede social Twitter, escreveu que, para desviar a atenção do seu tratamento desastroso da invasão ilegal da Ucrânia, o Ministério da Defesa russo está a recorrer à divulgação de falsas reivindicações de proporções épicas. Ainda este sábado, Rússia e Ucrânia trocaram prisioneiros. 52 ucranianos, incluindo 2 antigos defensores da fábrica de aço Azovstal, em Mariupol, foram libertados de acordo com informações da presidência ucraniana. Kiev anunciou ainda que o exército continua a recuperar território na província de Kherson. 2 carros armadilhados explodiram este sábado em Mogadíscio, a capital da Somália, matando várias pessoas. De acordo com as autoridades do país, é ainda impossível determinar o número certo de vítimas. A polícia de Mogadíscio informou que as explosões ocorreram quase em simultâneo. Um dos veículos explodiu no interior do Ministério da Educação e o outro no exterior do edifício. O ataque na capital somália ocorreu num dia em que o presidente, o primeiro-ministro e outras entidades do país se reuniam para discutir o combate ao extremismo violento praticado especialmente pelo grupo Al-Shabaab, um braço da Al-Qaeda. O atentado deste sábado ainda não foi reivindicado, mas ocorreu no mesmo cruzamento que em 2017 foi cenário de uma enorme explosão de um caminhão perpetrada pelo Al-Shabaab e que matou mais de 500 pessoas. A Europa continua a mostrar apoio aos protestos no Irão na sequência da morte de Mahsa Amini. Em Roma, centenas de pessoas protestaram contra o governo iraniano, mostraram fotografias de Amini e pediram liberdade para as mulheres. Não estamos a lutar apenas por nós, estamos a lutar por todo o Médio Oriente, por todo o mundo. Não é um governo normal, de todo. Eles tentam normalizar tudo, tentam convencer as pessoas em todo o mundo de que o hijab obrigatório faz parte da nossa cultura e que são as pessoas que o escolhem. Não, não é. É uma grande mentira. Manifestações também em várias cidades francesas. Em Paris, centenas de pessoas participaram num comício na Praça da República
agitaram bandeiras do Irão e repetiram frases de apoio às mulheres iranianas. Concentrações e manifestações foram organizadas na Alemanha para lembrar a repressão imposta pelo governo de Teherão. Estamos hoje aqui pela liberdade, pela solidariedade, pelas pessoas que estão a morrer no Irão. Estamos aqui hoje para que o mundo nos ouça. Somos a voz dos iranianos, das pobres crianças e dos jovens que estão a morrer. No Irão já há vários jovens detidos. Este sábado, estudantes de universidades continuaram os protestos apesar do aviso dos guardiões da Revolução que pediram aos manifestantes para ficarem em casa. Pelo menos 45 pessoas morreram no sul das Filipinas em deslizamentos de terra e inundações na sequência de fortes chuvas. As autoridades reviram em baixo o número de vítimas horas depois de terem anunciado 72 mortos, 14 desaparecidos e 33 feridos. A tempestade tropical Nalgai atingiu este sábado o território e ameaça agora a capital Manila, onde habitam 13 milhões de pessoas. As fortes chuvas começaram na noite de quinta-feira na região. A intempérie obrigou já a retirada de mais de 7 mil pessoas. Em setembro, o tufão Noru matou pelo menos 10 pessoas e deixou um rastro de destruição. Esta filipina afirma que o último tufão lhe danificou a casa e ainda não conseguiu reconstruí-la. Teme agora que fique destruída. Tenho medo da tempestade, mas tenho de sair para trabalhar. Caso contrário, os nossos porcos passarão fome, se eu não os alimentar. As autoridades do país suspenderam os serviços de ferry em grande parte do arquipélago e colocaram em espera mais de 100 voos devido à tempestade Nalgai. Em média, mais de 20 tufões atingem as Filipinas todos os anos. Em abril, cerca de 150 pessoas morreram após a passagem da tempestade tropical Maggie. O Haiti enfrenta uma crise política e económica que piorou depois de gangues assumirem o controle de um grande terminal petrolífero. A população, que enfrenta uma epidemia de cólera, corre agora o risco de passar fome. Os Estados Unidos e o México procuram apoio internacional para enviar forças armadas estrangeiras para o país, de forma a restaurar a segurança e permitir o fluxo de ajuda humanitária. A polícia de Oslo deteve 35 pessoas durante uma manifestação no centro da cidade. Segundo as informações da polícia norueguesa, o movimento de resistência nórdica manifestou-se à frente do Parlamento. Os agentes tiveram de recorrer à força, mas ninguém ficou ferido. A Resistência Nórdica é uma organização com origem na Suécia que tem filiais em vários países escandinavos. A primeira-ministra de Itália depositou uma coroa de flores para homenagear o soldado desconhecido no altar da pátria em Roma este sábado. É uma cerimónia tradicional entre os novos chefes do executivo italiano. Giorgia Meloni tomou posse há uma semana, no sábado, dia 22 de outubro. Uma multidão reuniu-se este sábado na África do Sul para celebrar o reconhecimento do rei Zulu. Misso Zulu tem 48 anos, sucede ao pai que morreu em março de 2021, depois de um reinado muito longo. O título de rei não confere poder executivo, mas o monarca exerce grande influência moral sobre os mais de 11 milhões de Zulus que constituem quase um quinto da população da África do Sul. A Suíça comemora os 175 anos dos caminhos de ferro com o comboio mais comprido do mundo. Este sábado, a composição de 100 carruagens e cerca de 2 km de comprimento fez uma viagem com destino ao livro do Guinness. O comboio percorreu um percurso de 25 km entre Pedra e Bergune. A rota, que foi classificada Património Mundial pela Unesco em 2008, passa em 22 túneis, alguns deles em espiral através de montanhas e sobre 48 pontes. É considerada uma das rotas ferroviárias mais impressionantes do mundo. Tivemos alguns problemas durante a crise da Covid e perdemos 30% do nosso volume de negócios, dos nossos passageiros. E por isso tentamos encontrar um bom evento para chamar a atenção para a nossa rota impressionante e que é Património Mundial da Unesco. 7 maquinistas e 21 técnicos foram contratados para conduzir o comboio. A viagem demorou mais de 1 hora. Cerca de 3 mil pessoas alinharam-se ao longo do percurso através dos Alpes e no local da chegada.